Quanto vale uma célula de planilha? Depende do que está nela. E depende de quem toma decisões baseado nela. Em 2021, uma empresa de médio porte demitiu 200 pessoas baseada numa análise financeira que projetava crescimento de 34% no ano seguinte. A reestruturação era para otimizar antes da expansão. 2 semanas depois, um analista que nem participava do projeto encontrou o erro. A projeção real era de 3,4%. Não 34%. 3,4%. Essa história é sobre como decisões de altíssimo impacto são tomadas com muito menos rigor do que parece, e o que isso custa quando o número estava errado desde o início. Vamos chamar o CEO de Roberto e a empresa de MidCorp. Empresa do setor de serviços de RH, cerca de 800 funcionários, operando há 12 anos. Em setembro de 2021, o CFO entregou uma análise estratégica para a reunião de conselho. O documento de 47 páginas projetava crescimento de receita de 34% para o ano seguinte, baseado em 3 fatores: expansão de mercado pós-pandemia, novos contratos em pipeline e eficiência operacional. A projeção justificava uma reestruturação agressiva, cortar 200 posições consideradas redundantes ou de baixo valor agregado antes da expansão para liberar capital e reduzir custos fixos. A lógica era que, com crescimento garantido, a empresa poderia recontratar seletivamente quem precisasse. A reunião de conselho durou 3 horas. A decisão foi aprovada por unanimidade. Roberto comunicou internamente no dia seguinte. Em 3 dias, 200 cartas de demissão foram entregues. Agora, como um erro de 10 vezes, 3,4% versus 34%, passou por 47 páginas de análise, uma reunião de conselho, e ninguém percebeu. Isso é o que eu vou te explicar agora, e é mais comum do que você imagina. O documento de 47 páginas foi construído por uma equipe de 3 analistas financeiros durante 4 semanas. O erro era em uma célula de referência numa planilha Excel que alimentava o modelo principal. Em algum momento durante as revisões, uma referência de célula foi alterada acidentalmente. Em vez de referenciar a taxa de crescimento do mercado em decimal, 0,034 é igual a 3,4%. Ela estava referenciando uma célula adjacente que continha o número 34, um código interno de categoria de produto que por coincidência estava naquela linha da tabela. O modelo então multiplicou aquele 34 como se fosse uma taxa de 34 vezes, e os números resultantes, embora absurdos para qualquer analista experiente com contexto de mercado, passaram por 3 rodadas de revisão sem que ninguém verificasse a célula de origem. Por que ninguém verificou? 3 razões clássicas. Primeira, o número grande gerava entusiasmo, e entusiasmo inibe ceticismo. Quando um número é bom, as pessoas tendem a querer acreditar nele. Segunda, revisões em documentos longos tendem a focar na narrativa e nos gráficos, não nas células de origem das planilhas de suporte. Terceira, nenhum dos 3 analistas tinha experiência suficiente no setor para saber que 34% de crescimento orgânico num serviço maduro seria estatisticamente improvável. 2 semanas após as demissões, um analista chamado Felipe, do departamento de dados, estava desenvolvendo um modelo de previsão de demanda para o setor de operações, um projeto completamente separado. Ao cruzar suas projeções com os números públicos do mercado de RH, percebeu uma discrepância. Seus modelos independentes mostravam crescimento setorial de 3 a 4%, mas o planejamento estratégico que ele havia recebido como referência apontava para 34%. Felipe não participava do projeto original. Não tinha nenhuma razão formal para questionar. Mas a discrepância era tão grande que ele passou 2 horas investigando a origem. Encontrou o erro na terceira planilha de suporte, na aba Premissas de Mercado, linha 47, coluna D. A questão agora era: o que fazer com isso? Felipe foi até seu gestor direto, que foi até o CFO. O CFO ficou em silêncio por 45 segundos, que quem estava na sala descreve como os 45 segundos mais longos da história recente da empresa, e então pediu para fechar a porta. O que aconteceu naquela reunião fechada e o que a empresa fez nos dias seguintes revela algo muito importante sobre como líderes lidam com erro, e como esse erro moldou o futuro da empresa. O CFO convocou uma reunião de crise com Roberto e o conselho naquela tarde. Dos 200 funcionários desligados, 31 ainda estavam dentro do período de aviso prévio trabalhado, tecnicamente ainda funcionários. A empresa tentou reverter os desligamentos desses 31. 24 aceitaram. 7 recusaram,
ou já tinham recebido outras ofertas ou simplesmente não queriam mais. Os outros 169, parte já havia assinado rescisão. Alguns com cláusulas que tornavam a recontratação imediata juridicamente complicada. Outros simplesmente não queriam voltar para uma empresa que os havia dispensado sem consulta. A empresa tentou recontratar os mais estratégicos. Dos 50 que consideravam prioritários, conseguiram trazer 18 de volta, pagando, em média, 22% a mais que os salários anteriores. O dano ao capital humano foi permanente. Além das pessoas, foram embora projetos em andamento, relacionamentos com clientes construídos por anos, e o conhecimento tácito de dezenas de processos. E o crescimento de 3,4% aconteceu exatamente como os números reais indicavam. A empresa havia se reestruturado para uma expansão que não veio, e agora estava subdimensionada para operar normalmente. Existe uma ironia cruel nessa história. A empresa tinha, em Felipe, o tipo de profissional que previne exatamente esse tipo de desastre. Alguém que verifica, que questiona, que cruza fontes independentes. Mas Felipe não fazia parte do processo de tomada de decisão. E nenhum processo de revisão independente foi estruturado antes de uma decisão que afetaria 200 famílias. O que essa história revela é um padrão recorrente em organizações. Quanto maior e mais urgente a decisão, menos tempo é dedicado à validação. A pressão por velocidade e a confiança em quem fez a análise substituem o rigor que a magnitude da decisão exigiria. Como isso se aplica ao futuro com inteligência artificial? Simples. Se uma análise financeira feita por humanos experientes passou batida por um erro de 10 vezes, o que acontece quando inteligência artificial gera análises em volume, em velocidade, e ninguém estrutura validação independente? O erro escala. A confiança no sistema escala. E a capacidade humana de detectar o problema pode não escalar na mesma proporção. Verificação independente não é burocracia. É o que separa decisão de aposta. Última pergunta antes de você ir. Você já tomou uma decisão, profissional ou pessoal, baseado em informação que depois descobriu estar errada? Me conta nos comentários o que aconteceu. Não precisa de detalhes constrangedores. Só o tipo de erro e o que custou. Essas histórias precisam ser contadas. Porque a única forma de evitar esse padrão é reconhecê-lo. Se inscreva no canal. No próximo vídeo, a startup que apostou tudo em substituir pessoas por inteligência artificial, cresceu muito rápido, e perdeu tudo em 12 meses.